agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, pode se assentar. Depois de um bálsamo desse louvor, pedindo para o Espírito Santo nos guiar, é essa direção que eu peço nesse momento. Trazer a mensagem é uma responsabilidade muito grande. Quando eu recebi na agenda a responsabilidade de estar aqui trazendo a mensagem, eu falei: Deus, o que queres de mim? Me prepara, porque eu preciso ouvir a tua voz. E fluiu. E Deus foi colocando. E Deus falou: vai, fala sobre isso. E hoje ainda acordei de manhã e falei: Pai, o Senhor me pediu para falar. E eu peço da tua direção. Que o Senhor me dê essa intrepidez. Assim oramos desde ontem, orando todo o tempo. E aqui confirmando que o Espírito Santo de Deus esteja presente. Amém? Queridos, eu vim trazer um tema que Deus colocou em meu coração, que eu falei: Deus, é isso mesmo? Quero que você fale isso sim. Cuidando da idolatria sutil. É um tema que me abalou também. O que falar sobre isso, Deus? Uma idolatria sutil. É uma idolatria que está entre linhas. Não é uma idolatria da imagem, daquelas coisas que a gente está acostumado a ver, idolando, estou idolatrando. Mas é que está entre linhas. A idolatria é um dos pecados mais terríveis listados na Bíblia. Porque consiste em dar glória e veneração a algo ou alguém que não seja o próprio Deus. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Entretanto, apesar de tão claro, este é um dos pecados que pode ser mais praticados e mais ignorados em nossos dias e em nosso meio. A idolatria não é só se prostrar diante de um ídolo de pedra, barro ou metal. Coisas ou pessoas também podem se tornar ídolos em nossa vida, quando começam a ganhar em nosso coração um lugar que não deveriam ter. Uma coisa é gostar, admirar, respeitar, e a outra é bastante diferente de idolatrar, endeusar. Segue o alerta. Cuidado para que o mero gostar e admirar não dê lugar à adoração por pessoas ou coisas. O apóstolo Paulo, eu vou pedir para os irmãos abrirem Colossenses 3, 5. Adverte a igreja de Colossenses e o título aqui na minha Bíblia está assim: os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. E começa assim, no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Aqui ele diz que a avareza, que nada mais é do que o apego às coisas materiais, é idolatria. Quantas pessoas quantos objetos ou quantas situações nós desejamos e nós às vezes queremos ou desejamos, ou que pelo menos nos apegamos a coisas materiais. Nos apegamos a um carro,
nos apegamos à nossa casa, nos apegamos ao nosso notebook, nos apegamos ao que hoje é muito difícil, que é ao nosso celular, que é um aparelho pequenininho. Quanto apego nós temos por isso? E ele está dizendo aqui, cuidado, porque a avareza, aquele desejo, aquele apego às coisas materiais é idolatria. E quando valorizamos mais os bens materiais do que o espiritual, estamos de cabeça para baixo espiritualmente. Estamos de ponta cabeça, não estamos com a cabeça para Deus, nós estamos no chão. Estamos longe de Deus, portanto. Um pouquinho mais à frente, em segunda carta a Tessalonicenses, Paulo afirma aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4, mas nós vamos ler desde o 3. A palavra diz assim, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo aqui afirma que uma das características do anticristo é que é a própria do espírito do anticristo, é se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, e querer se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Samuel também coloca, inclusive, vou pedir para os irmãos abrir, em 2 Samuel, profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 23, e que me chamou muito a atenção, quando ele está chamando o povo a refletir um pouco, no 15, 23, diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele está dizendo aqui, Samuel, que a obstinação é como idolatria. E o que é obstinação? Apego forte e excessivo às próprias ideias. Está escrito isso no dicionário. A próprias resoluções, a próprios empreendimentos. É uma persistência, é uma tenacidade. Uma pessoa obstinada é considerada teimosa, renitente, pertinaz, inflexível, que não cede. É persistente, constante e firme. Ou seja, insubordinação. Disputa entre irmãos, espírito de competição dentro da igreja, teimosia, arrogância, contenda, tudo isso, afirma Samuel, é pecado de idolatria. Já parou para pensar nisso? Por isso que me chamou a atenção. A obstinação, ela tem um lado bom, que você pode ser obstinado, pode ser determinado, pode ser firme nos teus propósitos, mas quantas vezes nós somos teimosos e não cedemos, não abrimos mão do nosso pensar, do nosso agir. Nós temos isso frequentemente no nosso dia a dia no trabalho, na educação dos nossos filhos.
que existe uma teimosia, que existe uma obstinação, ela é idolatria, porque eu quero defender a minha tese, eu quero defender o meu pensamento. É um pensamento egoísta. Portanto, meus amados, não se engane. Há muita gente que começa bem, mas acaba, infelizmente, perdendo a visão espiritual. E por isso tem o seu coração cheio de altares. É gente que afirma que serve a um único Deus, mas possui um coração idólatra, repleto de deuses, quando também não adora a si mesmo. Eu vou entrar agora numa sutil e perigosa idolatria nos nossos relacionamentos. Como já foi dito aqui, Deus sempre abominou a idolatria. Mas ele sabia que isso faria parte, ou que faria com que o homem perdesse o seu propósito e comprometesse o seu destino. Portanto, a única forma de nos mantermos longe dela é desenvolvermos uma vida de adoração unicamente a Deus. Mas isso não é uma tarefa muito fácil. Nem mesmo para os maiores defensores do Evangelho, das verdades bíblicas, pois o nosso coração o que é? Corrupto, idólatra muitas vezes. E naturalmente. Por isso que Deus falou, vai falar sobre isso na sutileza das idolatrias. Se não nos curvamos diante de uma imagem, facilmente nos curvamos diante dos nossos desejos carnais e diante de pessoas, diante de projetos que consideramos a nossa própria vida. Logo, nos acostumamos com ídolos inofensivos e justificamos esses atos, ou os nossos atos, porque chamamos de o que fazemos expressão de amor simplesmente. Olha só, existem algumas frases que eu vou citar agora aqui, que vocês já ouviram, se não já verbalizaram. Eu não existo sem você. Minha família é tudo para mim. Não conseguiria viver sem meus filhos. Não imagino como seria minha vida sem minha mãe. Meu pai é tudo para mim. Sem ele, eu morreria. Meu esposo é tudo que eu tenho e jamais sobreviveria se ele partisse antes de mim. Meu emprego é o que tenho de mais importante. A vida acabaria se eu fosse demitido. Sem exercer o meu ministério dentro da igreja, não tem mais sentido a vida para mim. Meus amigos são seres indispensáveis que jamais quero perder. Sem eles, eu não sou ninguém. Eu tenho certeza que você já ouviu essas frases. E talvez pronunciou algumas delas, como eu disse. Isso é tão humano que até admiramos a expressão desses sentimentos. Puxa, olha quanto ele ama, olha quanto ele gosta, olha quanto ele adora. Especialmente quando partem de filhos aos pais ou dos pais aos filhos. Logo, confundimos o gostar deles e sermos gratos a ele com o não conseguimos viver sem eles. Aí a idolatria entra em nosso coração em formato de um amor que consideramos legítimo e justificado e coloca a nossa alegria nas mãos de terceiros e não de Deus, que deveria ser a fonte da nossa alegria e propósito. Infelizmente, essa realidade é tão nítida que se manifesta quando vemos pessoas, por exemplo, suicidando-se, porque pelo fim de um relacionamento amoroso, por exemplo. Quão terrível é dar o coração a nós mesmos e aos outros. Atenção, amados, Deus nos pede o nosso coração de forma tão amorosa, pois Ele sabe o quanto sofreremos se o entregarmos a qualquer outra pessoa ou missão que não seja Ele mesmo.
Deus tem outra... Deus não pede além do coração, inteireza de coração. Ele não nos quer pela metade, então Ele quer inteiro. Ele nos quer inteiro. Tem outra atitude idólatra de que só seremos felizes se tivermos tal coisa ou tal pessoa, desconsiderando o que o próprio Deus planejou para nós. Frases como: só encontrando um grande amor serei feliz. Isso não está escrito nas bem-aventuranças que Jesus colocou. Só sendo mãe serei completa. Só quando tiver a minha casa própria e meu carro serei independente. Jesus diz que a liberdade vem pelo conhecer da palavra, não por ter objetos. Só quando eu tiver um emprego público estarei seguro. O seu seguro está em Deus, no seu trabalho. Ele dá o sustento para nós. Então confundimos os sentimentos e procuramos a felicidade, procuramos a plenitude e a segurança naquilo que é tão passageiro quanto a nossa própria vida. Amados irmãos, todas essas conquistas, elas são legítimas, claro. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos nos deslocar, nós precisamos de tudo isso, mas jamais deveriam ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Porque Jesus sabia disso e disse: buscai em primeiro lugar quem? O reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque Ele sabe, né? Ele veste o pássaro, Ele dá alimento ao pássaro, Ele veste, né, as flores do campo. Ele sabe das necessidades que temos, mas às vezes a gente não quer entregar isso na mão dele. Jesus deve ser o sentido da nossa vida. Ele nos enche de Deus através do teu Santo Espírito. Ele nos dá a segurança que não tem relação a um emprego estável ou a em uma casa própria. Vocês conseguem perceber que idolatrar algo nos faz tão pequenos e falíveis? Você deve conhecer pessoas que tinham muito dinheiro, mas não resistiram a um câncer, não resistiram a um infarto. Você pode lembrar de pais extremamente cuidadosos com os seus filhos, mas que não impediram que seus filhos morressem tragicamente ou entrassem nas drogas, nos vícios. Você pode ter ido a vários velórios, por exemplo, de pessoas que deixaram casas, carros, para ser motivo de confusão na vida dos que ficam. Quão tolos somos quando esquecemos de entregar a nossa vida por completo àquele que está sussurrando diariamente nos nossos ouvidos: filho, dá-me o teu coração. Jesus desafiou os discípulos a deixarem tudo. Ele sabia que só estava disposto a fazer a vontade do Pai quem estivesse despreendido daquilo que é importante para alcançar o que é fundamental. Os relacionamentos, sejam eles familiares, fraternos ou profissionais, estão infectados por esse mal que tira Deus do altar. Podemos observar que a idolatria em nossos relacionamentos está adoecendo as pessoas, fazendo-as tomarem decisões cujos frutos são amargos. Um exemplo clássico é um filho ter que escolher uma profissão contrária à vontade dele, para não desapontar a vontade dos pais, o que é algo socialmente reconhecido como um valor, mas que tira aquele jovem do lugar que Deus quer, do lugar que Deus lançou ele. Mas ele não abre mão, ele tem que ceder à vontade dos pais. Os filhos tornam-se reféns de uma falsa culpa, pois mesmo adultos precisam continuar fazendo a vontade dos pais, para não desapontá-los.
e como única forma de agradecer o seu cuidado. Então, a única forma que o filho encontra de agradecer o cuidado aos pais é fazer a vontade dos pais e não ouvir a vontade de Deus. O fato é que idolatrar alguém sempre gera uma expectativa do que esse alguém pode fazer. Agora eu vou citar uma entrelinha da idolatria às coisas, que sutilmente nos passam diariamente, mas não só a idolatria a pessoas tem feito males na vida de muitos, a idolatria a coisas também. Existem pessoas que são dependentes, ou são viciadas, ou são fascinadas, por exemplo, pela internet, fazendo com que toda a sua vida gire em torno do mundo virtual. A maior parte do dia é dedicada à internet, às redes sociais, que chegam a prejudicar o sono, que chegam a prejudicar a saúde, que chegam a prejudicar os estudos. Até, claro, se atrapalha o sono, se atrapalha a saúde, se atrapalha os estudos, como é que não vai atrapalhar o relacionamento com Deus? A semana toda fica dependente das redes sociais, mas domingo eu vou à igreja. Domingo eu vou lá me alimentar da palavra de Deus. Que palavra! Há outros que são dependentes, viciados em jogos eletrônicos. Quer seja no computador, quer seja no celular, quer seja no videogame, prejudicando os seus estudos e prejudicando o crescimento espiritual. Em algum momento vai ser dito: poxa, mas como é que está Deus? Como é que está, a sua vida espiritual? Amado, se você está dedicando tanto tempo a situações e vícios nessas redes sociais, seus estudos estão parados. Agora veja, qual foi a última vez que você gastou tempo com Deus em oração? A relação de tempo com a vida social ou nas redes sociais, a relação de tempo com relação ao tempo com Deus é igual? Se está empatado, não está bom. Se a sua relação com a rede social está maior do que a sua relação com Deus, também não é bom. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para estudá-la e para lê-la para edificação espiritual? É a mesma proporção que você fica nas redes sociais e prestando culto às coisas do que o tempo de ler a Bíblia para edificação? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Olha aí, se formos voltar às coisas e na rede social, eu estou fazendo dessa rede social a evangelização? Ou eu estou aproveitando a aplicar o narcisismo? A tirar fotos dos meus selfies e mandar competindo com outras pessoas? O Wagner falou aqui, num desses domingos atrás, ele até indicou, que nós pudéssemos assistir um vídeo, falando desses relacionamentos com as redes sociais. Inclusive não é um filme, é um documentário. Alguém assistiu? Mudou o seu comportamento ou manteve? Eu assisti. Mas houve mudança porque, olha, o aprendizado ele vem, e isso a gente aprendeu ao longo de toda a nossa vida, o aprendizado vem, ele é positivo quando a mensagem chega e eu mudo os meus comportamentos. Aí sim houve aprendizado. É a leitura bíblica mudando minha razão de ser, mudando os meus comportamentos. É aí que efetivamente chega a verdadeira aprendizagem. Eu mudei o meu jeito de ser a partir do momento que eu li tal versículo, do momento que eu vi tal filme, do momento que eu vi tal documentário. Aí efetivamente
Deus se alegra e Ele realmente lá no céu fica feliz. Qual foi a última vez que você dedicou o tempo para ajudar as pessoas? E aqui eu desafio os irmãos a experimentar durante toda esta semana a dependência de Deus. E garanto que esta dependência não nos fará reféns de Deus, mas verdadeiramente seguros de tudo que precisamos para vivermos e sermos completos nesta terra. Independente das circunstâncias que nos aguardam. Ele é soberano. Ele nos ama com tanta perfeição que faz parte do seu tratamento, às vezes, nos frustrar. Faz parte. Ele está ensinando. Puxa, meu filho está pedindo tal coisa, mas eu não vou dá-lo, porque eu tenho que tratar dele. Puxa, meu filho está querendo mudar de carro, esse é o desejo do coração dele, mas eu preciso tratar, eu preciso falar para o Carlos ir lá falar da idolatria sutil antes, para ver se eu consigo, para ver se ele consegue entender que verdadeiramente eu sou o mais importante. Ele também se alegra em nos dar pessoas e coisas, mas se entristece quando essas pessoas e essas coisas ocupam o lugar dele, o lugar que deveria ser somente dele. Por isso que às vezes ele não dá. Nossa, se eu der esse carro para esse garoto, eu acho que ele vai arrumar outros mecanismos para não estar na igreja, ou se afastar de mim. Uma vida de adoração a Deus nos livra da mais sutil idolatria e nos faz amar e sermos amados na dose certa. Nos faz manifestar esse sentimento com equilíbrio e nos impulsiona a realizarmos a vontade de Deus, tirando a nossa própria vontade do altar do nosso coração. Pois a vontade dele, a gente já leu e releu várias vezes, é boa, agradável e perfeita, como está escrito na própria Bíblia. Ele não deseja nos tirar nada, mas nos manda colocar todas as coisas e pessoas em seus devidos lugares, para nós encontrarmos a paz e a harmonia que Deus planejou para nós. Essa parte é a parte da conclusão, é a parte que nós temos que estar refletindo onde Deus está na nossa vida. Qual o lugar que Ele está ocupando? Nós aqui na igreja tivemos várias experiências, quando os cultos eram presenciais, eram à tarde, e nós tivemos várias finais de Copa do Mundo, onde o Brasil foi até a final, ou até a semifinal, porque faz tempo que não vai até a final, e os jogos eram no horário de culto. Esse era o maior desafio para esse nosso Deus. Onde estará o meu filho? Ele estará assistindo o jogo na casa dele, curtindo o Brasil, ou ele estará curtindo a mim na igreja? Esse era o desafio, esta era o momento. Gente, vocês acham que os cultos de jovens são sábado à noite? Por quê? É um desafio, porque sábado à noite é o dia de nós passearmos com os nossos jovens, com os nossos amigos da escola, não estarmos na igreja com Deus. É um desafio todo instante, para que nós pudéssemos escolher. E Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos ama tanto, que Ele deixou o livre para escolher. Só que a nossa escolha leva consequências.
As nossas idolatrias levam consequências. E as consequências nós já conhecemos. Deus entristece, Deus nos tira e Ele não nos dá quando nós pedimos. Se com estas palavras você foi confrontado e encontrou traços de idolatria em suas atitudes, agora é a hora de pedir perdão para Deus. É hora de confessar o nosso pecado e receber dele a liberdade que só a verdade consegue proporcionar. É hora de viver essa liberdade sabendo quem é você. Quem são as pessoas e, acima de tudo, quem é Deus. É agora que é a hora de destronar os falsos deuses a quem nós servimos há tanto tempo e entregar-nos por inteiro àquele que é o Senhor da nossa vida. Amém? Curva sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, aqui nós fomos confrontados, Pai, para que nós fizéssemos uma reflexão daquilo que nós estamos errando, daquilo que nós estamos idolatrando nas entrelinhas, daquilo que nós estamos sutilmente idolatrando, quer seja nos nossos relacionamentos, quer seja nas nossas conquistas, quer seja nas coisas, quer seja, Pai, onde mais nós estamos errando. Quer seja no meu trabalho, que eu mergulho de cabeça e não oro, não falo contigo. Ó Pai, ou até nos momentos de desespero, onde eu quero agir com as minhas próprias mãos e não quero reconhecer que Tu és o meu Senhor. Tu conheces o meu coração. E nesse momento, Pai, eu quero pedir perdão. Porque eu reconheço que não estou olhando para Ti e não estou de cabeça para cima. Eu estou de cabeça para baixo em alguma área da minha vida. E esse é o momento que eu quero me reconciliar contigo. E durante essa semana, Pai, eu quero que o Teu Santo Espírito esteja o tempo todo me incomodando para que eu não venha cair em tentações. Para que eu realmente olhe para o céu e o Senhor diga com as Tuas próprias palavras que este é o filho que Te compraz. Então aceita, Pai, o meu perdão, porque o Senhor é misericordioso. Aceita e corrige as minhas falhas. Oramos, Pai, e oramos em nome daquele que o Senhor entregou para morrer pelos nossos pecados, o Seu Filho, que esteve aqui na terra, reconhecendo todos os pecados que podemos, todas as tentações que podemos falhar, para que nós não possamos permitir que o inimigo tome conta, tome espaço na nossa vida. Pedimos isto em nome dele. Amém.